Boa noite, no ar o PUC TV Esportes desta sexta-feira. Vamos até as 8h15 com informação e opinião. Daqui a pouquinho tem o André Isaac, direto de Teresópolis, na Granja Comari, com tudo da seleção brasileira. Você faz o programa com a gente pelo WhatsApp. O número é o 62 9693 4800. Hoje comigo o Cleison Teixeira e o Jean Damas. Tudo bem, Jean? Boa noite. Tudo bem, Wendel Pasquetto. Uma noite abençoada para você de casa. Cleison Teixeira. Vila Nova fazendo mais uma vez inúmeras modificações para ver se a coisa dá uma andada dentro da competição. E o Goiás pode trazer o Vitor Ferraz, lateral direito, para reforçar. Você, torcedor, traria? O Vitor Ferraz é um reforço para o Verdão? E aí, Cleison, tudo bem? Tudo bem, Pasquetto. Boa noite a você, boa noite, Jean, boa noite, amigos de casa. Rapaz, vamos ver agora como é que o Vila vai conseguir se montar, se preparar para a partida de amanhã contra o Bragantino. Mesmo em casa, o Vila não é favorito. O Atlético naquela perspectiva da tão falada sequência de resultados, a regularidade. E o Goiás, assim como teve na semana passada, o Figueirense desesperado, precisando da vitória, tem o Coritiba neste final de semana. E o Goiás, assim, nessa partida contra o Figueirense, quando conseguiu a vitória, se aproveitando do desespero do adversário, pode aplicar o mesmo remédio também nessa partida contra o Coritiba. Ok, vamos de Goiás então, com o Humberto Castro. Goiás que amanhã pega o Coritiba fora de casa. Última escala antes da parada para a Copa. O Goiás enfrenta neste sábado, no estádio Dorival de Brito, o Coritiba, querendo vencer a terceira partida como visitante e tentar voltar ao grupo dos 4 melhores do Brasileirão. Ricardo Drubis, que conhece muito bem o futebol paranaense, trabalhou 2 temporadas no Atlético e está até surpreso com a campanha do adversário. O Coritiba está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Sempre é complicado no futebol brasileiro, não tem uma situação em que você tenha segurança ou tenha certeza que as coisas podem acontecer a favor ou contra. Adversário difícil, vai jogar em seus domínios, apesar de não ser o campo deles, mas é dentro da cidade deles, então vai ser um jogo muito difícil e o Goiás está preparado e tem que se preparar cada vez mais para enfrentar essas dificuldades. Bom, Curitiba que até agora não venceu, né? São 4 empates e 4 derrotas. O técnico é o Celso Rotti. O Goiás provavelmente com a volta do Alex Alves na zaga e também do Thiago Mendes, a lateral direito, eu imagino, né? Deve ser isso, né, Cleison? Deve ser. A tendência é essa, que o Thiago Mendes reassuma a lateral direita. Outra possibilidade seria utilizá-lo no meio campo, né? Mantendo aí o Vitor. Apesar que o Rodrigo foi bem, né? Vamos ver até que ponto ele foi. Acho que ele não mexeria no meio campo, né? não. Eu acho também porque não. O Rodrigo foi bem demais contra o Vitória. O Rodrigo foi bem, o Thiago Mendes, ele vem gostando do Thiago Mendes na lateral direita, um jogador de velocidade. Então eu acho que a coisa fica mais ou menos definida por aí. O certo é que o Thiago Mendes volta, né? E na frente, será que ele permanece com o Danilo ou ele entra com um dos moleques, o Assuério ou então o Eric? Olha, pela característica do jogo, eu acredito que o Danilo deve começar a partida. Até pelo maior grau de experiência do Danilo, né? Um jogador que vem jogando, precisa também de sequência, porque o cara sente, o cara tá chegando no time do Goiás agora. Ele não fez parte do elenco do Goiás. Se a gente for analisar, tem 4 jogos, 5 jogos que o Danilo tá fazendo parte do elenco do Goiás. E é muito difícil, um jogador de qualidade já tem uma certa dificuldade, imagina um jogador que é razoável. Não vamos colocar o Danilo nesse momento num patamar elevado, mas é um jogador razoável. Para disputar uma Série A, ele vai ter dificuldade, isso é natural, isso é normal. E até porque o esquema do Goiás não é montado em função do Danilo. Não é montado, ele tem que se adaptar e está tendo dificuldades com relação a isso também. Acho que vai de Danilo, um jogador mais forte, mais alto, o Eric miudinho, né? Para ser o jogador de referência é difícil, é complicado, é custoso. O Assuério jogou poucas partidas, vem tendo oportunidades que em outras temporadas não teve, mas ainda eu acho que não é uma opção para começar jogando. Inclusive o Marcelo Segurado no final da tarde agora disse que o Goiás está negociando com um atacante de referência, né, um brasileiro que está jogando fora do país e que chegaria para ser titular. Né, tem o Bruno Mineiro,
Bruno Mineiro, que é depois da Copa, já está só treinando, estreia. está depois da Copa, então opções vão sendo criadas dentro do elenco, mas para agora eu acho que o Danilo até vem dando certo, o time vem ganhando, deve entrar jogando. Bom, e falando em contratações, né, o Goiás, a notícia que surgiu em Curitiba hoje é que o Goiás pode contratar o lateral direito Vitor Ferraz. Ele está com 26 anos, jogou os 2 últimos anos no Curitiba, antes passou pelo Águia, pelo São José do Pará, pelo Vila Nova, pelo Atlético. Reforça o Goiás ou não? É mais um que vai passar muita raiva no torcedor do Goiás. Se o torcedor do Goiás não tem paciência com o Vitor, acho que dificilmente vai ter paciência com o Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz me lembra muito o Clayton Salles, num aspecto. Ataca bem, chega bem no ataque, mas para defender não consegue marcar ninguém, não marca. Né? Tem que gerar um esquema para ele jogar, não consegue marcar. Eu acho que não é o lateral ideal para o Goiás, porque o Goiás não tem um esquema próprio, um jogador assim. Eu tô com o Cleison, é mais um Vitor para passar raiva no povo aqui. Claro, né? Claro. E até o nome é o mesmo, Vitor. Sai Vitor e vem outro Vitor, Ferraz. Ainda dá tempo de comprar seu lote no melhor loteamento de Senador Canedo, Residencial Hebron, ao lado do Jardim das Oliveiras, pertinho, na região metropolitana de Goiânia. Foram liberados mais alguns lotes para você. Aproveite! Loteamento com infraestrutura completa para você viver bem com a sua família. Asfalto, meio-fio, água, energia, iluminação, rede de esgoto seco e galerias pluviais. E as obras estão super aceleradas. A rede de água e a rede de energia estão prontas. A rede de esgoto seca também já está pronta. Vá até o Residencial Hebron, veja de perto e compre logo o seu lote. Mas corra, porque 80% dos lotes já foram vendidos. É o melhor loteamento com retorno garantido em Senador Canedo. Perfeito para morar ou investir. Loteamento Hebron, vendas Marcelo Baioc Imóveis, 4008-8888. Bom, daqui a pouquinho o André Isaac com a gente, já tá ok o André? Vamos lá então para a Granja Comari, em Teresópolis. André Isaac, para pegar o boa noite do André cobrindo a seleção brasileira. E aí, André, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Pasqueto. Um abraço para você, um abraço a todos ligados na PUC TV Goiás, o único veículo de comunicação do território goiano, do estado de Goiás, presente aqui em Teresópolis, acompanhando a seleção brasileira. Eu estou aqui na Vila da Imprensa, viu, Pasqueto? Fica bem pertinho da Granja Comari. Daqui a pouco nós vamos falar das novidades, principalmente porque os jogadores querem ir para Goiânia. E a ideia de poupar jogadores pode não acontecer. Amanhã o técnico Filipão vai definir a delegação que vai para Goiânia. E pode ser que nenhum jogador seja poupado. Ou até mesmo um poupado viaje e acompanhe a delegação e treine no estádio Serra Dourada na próxima segunda-feira. Ô André, quais são os destaques para daqui a pouco no programa da Seleção Brasileira? Daqui a pouco uma entrevista com o zagueiro Davi Luiz, o homem mais caro, o homem de defesa mais caro de toda a história do futebol mundial. O zagueiro mais caro de toda a história do futebol. Daqui a pouco ele vai participar, daqui a pouco tem os melhores momentos da entrevista dele e tudo o que aconteceu hoje durante o dia na Granja Comari, registrado nas lentes da PUC TV Goiás. Ok, André. Algum questionamento para o André, Cleison, Jean, para daqui a pouco ele voltar com o material? Em relação à seleção brasileira, parece que as coisas estão indo muito bem, dentro do planejado aí, né, André? Tudo dentro do planejado, tudo com muita tranquilidade, tudo muito descontraído, jogadores estão felizes, como disse o Parreira no início da semana. Está tudo correndo muito bem, foi tudo muito bem planejado. O presidente José Maria Marim esteve aqui em Teresópolis hoje, chegou de helicóptero, almoçou com os jogadores e, segundo as informações, ajustou o último detalhe que faltava de premiação. Agora não falta mais nada, ou quer dizer, falta sim, falta o pessoal ganhar em campo. E aí, Cleison? Só saber do André como é que ele está vendo essa preparação da seleção em termos de repercussão de mídia, porque a gente vê, de repente, algumas matérias especiais, recentemente mesmo, um início de treino da seleção brasileira foi paralisado para que fosse realizada uma matéria. Como é que ele está enxergando, se isso está, na visão dele, dentro daquilo que se espera,
se de repente não está um pouco exagerado, se está na hora de cortar um pouco essa situação aí de abrir muito, de fazer aquela cobertura padrão normal mesmo, de ter aquele relacionamento normal que se deve ter da seleção, até para não dar nenhum tipo de motivo para críticas no futuro, André. É lógico que aquela situação, por exemplo, do Luciano Huck interrompendo o treinamento, aquilo ali trouxe um certo constrangimento, e até crítica de muita gente da imprensa. A justificativa da comissão técnica da seleção brasileira é que se tratava de uma situação beneficente e que aqueles minutinhos não atrapalharam em nada a programação da seleção. É certo de que a partir da semana que vem as coisas ficarão um pouco mais difíceis. Tanto é que a Globo, que detém os direitos de transmissão, que investe no futebol brasileiro, que investe no Campeonato Brasileiro, tem as suas preferências e é lógico por razão, porque gasta muito com o futebol nacional. Ela teve uma abertura muito grande nessa semana, mas na semana que vem o próprio Parreira já experimentou essa situação em 2006 em Vegas, na Suíça. Ele não quer transformar a preparação da seleção brasileira num circo. Ele quer que os jogadores fiquem mais resguardados e que tenham mais privacidade e concentração nos trabalhos visando a Copa do Mundo. Ok, André, daqui a pouquinho você volta. Daqui a pouquinho volta o André Isaac direto de Teresópolis com a cobertura da seleção brasileira. Já pintam aqui as primeiras mensagens. Olá, amigos, boa noite. Vocês estão brincando. Outro Vitor no Goiás, Délio Pérez. Não, nós não. Nós só noticiamos. É o Goiás Se que tem tá alguém atrás. que está brincando... Boa noite a todos. Pasqueto, Goiás deve estar de brincadeira, né? Trazer Vitor Ferraz é piada. Será muito sofrimento ver mais um ex-atlético ruim demais para disputar vaga com Clayton Salles. Geraldo Fortunato. O povo não tá gostando muito da ideia não, hein? Vamos ver aqui, ó. Outro aqui, ó. É só você analisar, você vê que não tá dando certo no Coritiba, que tá mal. Wilson dos Santos Oliveiras, setor Jardim, Balneário Meia Ponte. O Goiás está querendo ser rebaixado com o Vitor Ferraz? Ninguém aprovou. Vitor Ferraz que foi rebaixado com o Vila Nova em 2011. Em 2010 quase foi rebaixado com o Atlético da Série A para a Série B. O pessoal tá na bronca. Tá na bronca, não quer o Vitor Ferraz de jeito nenhum. Às vezes eu não sei se o pessoal faz... Agora, sinceramente, se for para trazer o Vitor Ferraz, põe o Clayton Salles para Claro, jogar. Pois é o que eu tô falando. O Jean até colocou bem. O Vitor Ferraz, ele tem as limitações dele. Ele tem um pouco de qualidade, mas que é muito pequeno em comparação às deficiências que ele tem. E para que ele jogue no Goiás, tem que se montar um esquema para ele. Agora, se vai montar esse esquema pro Vitor Ferraz, que tem característica parecida com o garoto, que é do Goiás e que está no elenco, por que você não dá moral pro garoto então e monta esse esquema para ele? Claro, sem dúvida alguma. Então, isso já foi feito no Goiás, Paulo Baier, né, certa exatamente. vez. Não, mas agora, não tem se nem for... comparação. Não, tô falando assim, isso pode ser feito porque já foi feito. Agora, se é para fazer, eu concordo com o Cleiton. Coloca o Clayton Salles para jogar, que é um jogador que tem até mais qualidade no cruzamento do que o próprio Vitor Ferraz, além da bola parada. Vitor Ferraz, né? Ferraz. E aqui eu escrevi, o Goiás vai ser Ferraz. Ó, no próximo bloco, a gente volta com mais de seleção brasileira. Vamos falar de Copa do Mundo. Tem uma notícia de um jornal espanhol que o Cristiano Ronaldo pode ficar fora da Copa. Tem o Ronaldo Fenômeno falando também da seleção brasileira, de manifestações e tudo mais. Em um minutinho a gente volta. Voltamos aqui com o PUC TV Esportes. Mande seu WhatsApp no 62 9693 4800. Tigrão na área. Vem aí o Bida e vem aí também a Luciana Vitorino. O Vila encerra a primeira parte do Brasileirão sendo comandado pelo seu terceiro técnico. E pela segunda vez nesta temporada, Christian Lauria assume o time. Na primeira comandou o Vila diante da Anapolina, que perdeu por 3-2, substituindo Heriberto da Cunha. E desta vez substitui Valdemar Lemos. Da última vez não conseguiu convencer a diretoria para sua efetivação. Mas mesmo assim, continua acreditando nesta possibilidade. Não só esperando, mas trabalhando para que essa vitória venha. A gente precisa de uma vitória o mais rápido possível. A gente sabe que o momento nosso dentro do campeonato não é bom.
E para que esse grupo consiga reerguer a cabeça e voltar a ter credibilidade, é preciso de uma vitória, principalmente esse jogo dentro de casa, e a gente vai em busca desse resultado. Para o jogo contra o Bragantino, Christian Lauria optou pelo retorno do lateral esquerdo Cristiano e do atacante Rafael Oliveira. Agora, a única dúvida é quem vai dividir a responsabilidade lá na frente com o atacante Rafael Oliveira, Dimba ou Bruno Veiga. Essa dúvida a gente leva ela para o vestiário. Existiria uma dúvida também em relação ao Radamés, do aproveitamento do Radamés. E a gente vai aguardar aí amanhã cedo para a gente tomar a decisão correta. Diante do Bragantino, o Vila vai a campo com Kleber Alves, Arthur, Vitor Pio, Diego Bispo, Cristiano, Jefferson, Nenê Bonilha, Bida, Marcelo Toscano, Dimba ou Bruno Veiga e Rafael Oliveira. Dimba já chega com moral no time, já que não estava jogando pela Ponte Preta. Lauria justificou o motivo desta confiança. Jogador de qualidade é igual andar de bicicleta, ninguém esquece. Então ele sabe, a gente precisa da qualidade dele no meio de campo, é por isso que ele está indo para o jogo. É um jogador que já esteve na Série A, então a gente acredita bastante nele e espera que ele consiga reunir condições de jogar os 90 minutos. É isso aí. Jogar bola é igual andar de bicicleta, mas pelo jeito no Tigrão esqueceram. E desaprenderam, né? Quando você fica muito tempo sem andar de bicicleta, essas pernas dói, depois você volta a pedalar novamente, elas... Você sente a falta de prática. Sente a falta do ritmo da pedalada, né? Então você acaba, de repente, não tendo o mesmo desempenho. Você até pedala direito, você anda, mas tem dificuldade para pedalar. O Bida vem aí. A Luciana achou ele um pouquinho barrigudo. Detalhe de mulher, né? Você achei ele meio barrigudo, a ficha divulgada dele diz que ele tá com 77 quilos. Eu até assustei. Tá com o meu peso? É, eu até assustei. O meu peso? 77? 1,81 m, 77 quilos. Falei, poxa, tá fininho, rapaz, vamos tá voando. Ele sempre foi mais fortinho, troncundinho mesmo. Isso é normal. Agora, colocar o Bida nesse momento que não vem jogando há muito tempo é desespero. Puro desespero. Sem dúvida alguma. Vai para um tudo ou nada, mexe em todos os setores. Eu gosto, por exemplo, do ataque que vai jogar. O Rafael Oliveira e o Bruno Veiga. Deve ser o ataque do Vila Nova, mas um time totalmente desentrosado. E é um negócio tão esquisito, né, Jean? O Cristiano tinha saído com o Valdemar, aí tinha sido colocado de lado, aí o Valdemar saiu, ele voltou. O Vitor Pio tinha saído, aí com o Valdemar voltou e agora continua titular. Pode voltar, bicho. Ninguém tem paciência, assim. Ninguém tem calma pra trabalhar. Daqui a pouco o Álvaro volta também. Muito estranho, cara. E vai bagunça seguindo. danada, né? E agora? Falta de comando, né? Falta de time desentrosado, preparação física bastante contestada, jogadores sem ritmo de jogo, ou seja, vai pro bumba meu boi, porque Deus quiser, e vamos ver o que acontece lá no final. E geralmente acontece aquele negócio, M. Esse time do Vila com essa escalação, ele tem uma dúvida do Christian, Dimba ou Bruno Veiga? Você optaria por quem, Cleison? O Bruno Veiga. Tem que corresponder à expectativa que foi colocada em cima dele. Ele chegou com status de reforço, né? Então, com esse status ele deve jogar. Tem que jogar. O Vila fez um investimento para isso, o tirou inclusive do Duque de Caxias. Né? Então vamos ver se esse jogador vai conseguir corresponder, porque até agora nada. Agora, você sabia que um técnico no Vila, qualquer um que entre aí agora, penso que ele teria que testar o time sem o Marcelo Toscano, que desde o começo foi titular em todas e não jogou absolutamente nada. Mas ninguém jogou. Bem da verdade, ninguém jogou. Mas ele, bicho, tem sido uma profunda decepção. Individualmente ele tem sido mal. Na bola, e outra, o Vila coisas Nova que dependem só dele. O Vila Nova não marca gol, todo mundo já saiu do ataque, ele não sai, ué. Chegou o momento de testar o time sem ele também. Coisas que dependem só dele, ele não faz bem. Ele não cobra falta bem, ele não tá dando um passe bom. Né? Na hora da finalização, ele foi quem teve as maiores oportunidades do Vila. Ele bate falta num bico ao lado do Evandro Paulista e não conseguiu fazer. Evandro Paulista que machucou de novo, em um mês de Vila Nova já são 2 contusões. Agora se o Vila ir nesse ritmo, de 4 em 4 jogos, manda um treinador embora. E eu posso te contar um negócio? Amanhã esse Bragantino é um dos times mais encardidos que tem em nível de Série B. Pode não estar jogando nada, é uma draga, não sei o que tem, não tem ninguém. Vem aqui e embaça. Ainda mais com um time como o Vila Nova, que não tem ganhado de ninguém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na partida passada, Jean, do Bragantino com o Vasco, ele jogou lá em Bragança, empatou 1-1.
Mas o Bragantino mandou no jogo. Ele teve mais chances que o Vasco, ele criou muitas oportunidades, o Vasco acabou chegando ao gol primeiro e já no final da partida o Bragantino acabou empatando o jogo. Então é um time que chega amanhã com status de favorito aqui contra o Vila. Apesar do resultado de empate com o Vasco, e não é um time qualquer que ele empatou mesmo jogando em casa, o Bragantino chega com esse status. Ele é o favorito na partida amanhã. Agora vamos para a seguinte linha de raciocínio. O Avaí era lanterna, veio aqui e complicou, ok? E casa. Isso. Complicou. O Bragantino, você pode ter certeza, vai complicar também. É verdade. Conheça Vivar Imóveis e Decorações. O que há de melhor em móveis cromados, em alumínio, em acrílico, com qualidade e preço justo. Na Vivari você encontra uma completa linha de banquetas, cadeiras, mesas, sofás, poltronas e muito mais. Na Vivari você tem elegância, conforto e qualidade, que deixarão o seu ambiente mais aconchegante e requintado. A Vivari fica na Avenida Jamel Cecílio, número 1811. O telefone é o 3541-0577. Vocês apostam numa vitória do Vila amanhã? Você aposta, Cleison? Não tô com tanto dinheiro assim não, Pasqueto. Podendo gastar dinheiro à toa, não? Já apostei. Perdi demais, não aposto não. E eu vou torcer demais, mas nunca que apostaria no Vila Nova. O risco é grande demais do Vila chegar na Copa sem ganhar nada, agora, né? Porque depois é o Joinville e fora. Sabe quem tá com muita raiva? Mas muita. Do Vila Nova? É. Quem? Não, deles mesmo. O Luverdense. Que tá ali nas cabeças com mais 2 pontos ali. O único ponto que o Tigrão tem no campeonato foi com o Luverdense aqui na primeira rodada. Então. E o Luverdense naquele dia teve chance de ganhar o jogo. Foi. Bola na trave e tudo mais. Principalmente na reta final do primeiro tempo, começou a dominar e depois do segundo tempo. É verdade. Ei, Tigrão, amanhã 9 da noite, será que dá 1000 pagantes com esse friozinho? Difícil, hein? Rapaz, show na eu pecuária. tava pensando, tem tantas opções. Goiânia vai viver, assim, há muito tempo eu não lembro de Goiânia ter tantas opções. Você tem a própria pecuária. De amanhã a terça. Domingo você tem Stock Car, terça-feira tem Seleção Brasileira. Acho que o torcedor do Tigrão tá querendo dar uma descansada, né? É, né? Quer ver coisa. É difícil. Ô, André Isaac. Eu, particularmente, não tenho nem como chegar aqui e falar que o torcedor tem que comparecer ao Serra Dourada para apoiar o Vila. Eu não tenho essa coragem. Ó, o André tá voltando aí com a gente. Pode colocar o André aqui no telão já. Oeste 1, Paraná 0, jogo que começou 7h30. Avaí, ABC, América de Natal e Luverdense 0-0. Amanhã, ainda hoje, tem Santa Cruz e Joinville. Amanhã às 4h20, Ponte Preta e Boa, Vasco e Portuguesa, Sampaio Correia e Ceará, América Mineiro e Náutico. E às 9 da noite, Icasa e Atlético, Vila Nova e Bragantino. Nesse momento o Atlético está em 12º com 10 pontos e o Vila Nova é o último colocado só com 1 ponto conquistado até agora. Ô André, você aposta no Vila amanhã à noite aqui contra o Bragantino? Não, claro que não. E você era um dos mais otimistas, dinheiro, né? hein? Eu jamais apostaria. E você era um dos mais otimistas, hein? Tá lembrado? Eu esperava que fosse dar certo, né? Porque o Rony é um cara que entende de futebol, ele estava dizendo que tinha autonomia para montar o time, estava tendo tranquilidade, tudo sendo pago direitinho, tudo arrumadinho. Só que aí até certo ponto, você lembra que eu te falei? Rapaz, esse Vila tá na cara de Newville, que o pessoal recebe em dia, pega o dinheirinho, vai gastar e não tá nem aí pro resultado. Parece que falta um comprometimento no Vila Nova. O pessoal põe dinheiro e não há um comprometimento pelo resultado. E depois aquele desespero todo, né? Daqui a pouco o Vila contratou 70 jogadores, 8 técnicos na temporada e está rebaixado. Ô André, como é que foi a coletiva do goleiro Vitor hoje? Não entendi. Como é que foi a coletiva? Como foi a coletiva do goleiro Vitor? O que ele disse de bom? O goleiro Vitor, ele hoje foi homenageado na porta do Estádio Independência. Ele não estava lá para ver a homenagem, mas a torcida do Atlético Mineiro fez a homenagem lá no Horto, quando o jogador foi decisivo na Libertadores da América, na fase 4. O André infelizmente tá dando uma cortadinha hoje, hein? Daqui a pouco o André volta com uma melhor condição de sinal. O nosso André Isaac, direto lá de Teresópolis, na Granja Comari. Primeira vez, né, que acontece isso. Isso acontece nas melhores famílias. Vamos aqui, ó, com algumas mensagens.
Pergunto para vocês, tem a possibilidade do Goiás ter o Walter de volta? Abraços, Leonardo, Conjunto Itatiaia. Não. Não, né? Não. Ele inclusive renovou com o Porto. Exatamente. O Porto vai fazer dinheiro nele a hora que pintar um negócio agora no meio do ano, depois da Copa, ele no Vocês Fluminense. ficaram sabendo que o Walter poderia fazer nessa parada da Copa uma cirurgia bariátrica? É? Vou colocar um balão? Não, para. Será que o Sport vai ganhar no próximo jogo? Deve ganhar, né? Aqui, ó. Boa noite a todos. Eu me chamo Dermino José. Vejo vocês todos os dias. Quem vocês indicariam para o Goiás? E parabéns pelo programa, que tá show. Tem tanto nego bom pra gente indicar, né? Duro é saber se o Goiás tem condição de pagar, né? E também não é o nosso papel, né, Cleison? Indicar jogador. A gente só né? analisa as contratações aqui. Um abraço aqui também pro Murilo. Murilo é torcedor do Goiás. Tá assistindo o programa, o Murilão. Vocês viram? Foi só o Mick Jagger falar que vai torcer para Portugal, o Cristiano Ronaldo já sentiu o joelho. A notícia que eu falei agora há pouco, né? O jornal É o País de Portugal diz que o Cristiano Ronaldo pode ficar fora da Copa. Da Espanha, desculpe. Pode ficar fora da Copa por causa de uma tendinite no joelho. O técnico Paulo Bento, de Portugal, disse hoje que espera até dia 15 de junho pelo Cristiano Ronaldo. Sabe quando que isso vai acontecer? Rapaz, é um cavalo, né? Nunca. O cara joga no irmão. sacrifício. Ele jogou a final da Champions League nesse sacrifício, porque a tendinite você não cura ela assim de uma hora para outra. Não, e ela vai e volta, né? É necessário repouso, exatamente. E é a dor. Então, se o cara der conta de suportar a dor, ele pode jogar perfeitamente. E acredito que não esteja treinando, e aí o pessoal especula muito em função disso, é justamente para dar esse tempo necessário, porque aí você para um pouco, toma medicação, muito anti-inflamatória, enfim, ali fazendo essa recuperação, e aí vai ser utilizado só no momento necessário, porque um jogador de alto rendimento como o Cristiano Ronaldo, ficar 3, 4 dias parado, não vai fazer tanta diferença assim. Ele tá nos cascos, que a Copa, ele não deve perder condição, né? Ele só vai jogar daqui a cerca de 20 dias, então dá para ele recuperar, então o cara volta, ele tá dando a recuperação normal, então vai jogar a Copa, com certeza. Vai jogar, você pode ter certeza disso. Ele, Messi, Neymar, esse povo todo vai estar em campo. Daqui a pouquinho a gente volta para destacar o Atlético aqui no programa. Vamos restabelecer o nosso contato com o André Isaac. Cadê o Andrezão? Onde você foi, meu filho? Largou o programa assim no meio, tá ficando doido. Hoje, um ano que o Vitor fez aquela defesa no jogo contra o Tijuana aos 47 do segundo tempo e garantiu a classificação do Atlético Mineiro para a semifinal, e depois o Atlético veio a conquistar o título da Libertadores. E hoje é o dia de São Vitor. Luciana, hoje, dia 30 de maio, há um ano atrás, era instituído o dia de São Vitor. Isso porque, aos 47 minutos do segundo tempo, fase quartas de final da Libertadores da América, o Atlético Mineiro empatava em 1-1 com a equipe do Tijuana do México. No primeiro jogo tinha sido 2-2, então o resultado favorecia o Atlético Mineiro. Aos 47 do segundo tempo, pênalti para o Tijuana. E o goleiro Vitor, que hoje está aqui na Granja Comari com a seleção brasileira, fez a defesa. E hoje, torcedores do Atlético Mineiro irão ao estádio Independência, no Horto, como eles gostam de chamar, e vão comemorar o dia de São Vitor. E o jogador, aqui na Granja, comentou esse dia. Bom, primeiramente a gente fica feliz com a homenagem, né? Talvez a gente não tenha noção da dimensão, da proporção que aquilo representa para o torcedor, né? Mas, sem dúvida, foi um lance marcante, um lance que foi visto, né? Foi, daqui 50 anos o torcedor vai lembrar. Mas acho que não só pelo pênalti, né? Acho que seleção, na verdade, é uma continuidade do trabalho que você faz no seu clube, né? E é um trabalho de regularidade, um trabalho do dia a dia, né? Se você está bem no seu clube, você tem sua sequência também na seleção, seu trabalho fica em evidência. Claro que aquela defesa foi importante, mas tiveram outras tantas defesas. Acho que a sequência de trabalho vem sendo boa, né? Não só minha, mas também do Atlético. Então isso me favoreceu, me ajudou, né? E me projetou novamente para a seleção brasileira. É isso aí, o Vitor merece todas as homenagens. E sobre a seleção, terça-feira tem amistoso em Goiânia contra a seleção do Panamá. Segunda-feira, treinamento no estádio Serra Dourada. E ainda não há uma definição de quantos
jogadores serão poupados nesse jogo. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, até 4 jogadores. Aí, André. Ok. Então tá aí. O Vitor foi homenageado hoje e agora à tarde ele treinou sozinho com o Jefferson, porque o Júlio César foi poupado, pois de manhã ele sentiu algumas dores musculares. Agora eu não acredito que o Jefferson, que o Júlio César vai ser poupado para o jogo contra a seleção do Panamá em Goiânia, até porque dos 3 goleiros da seleção brasileira, o que precisa mais jogar é o Júlio César. Pois é, o Júlio César que jogou pouco nos últimos 1 ano e meio mais ou menos. Na Copa passada jogou com as costas machucadas, lembra? Quando surgiu aquela imagem dele com um colete e tal, uma proteção nas costas. E agora esse problema de músculo, né? Sendo poupado do treinamento. É uma situação que você acha que preocupa, Jean? Não, acho que não. Acho que é precaução, até por causa desse histórico de lesões que você se lembrou muito bem. Eu acho que acabou o Júlio César recuperando o seu tempo perdido jogando pelo Toronto. Eu até acompanhei alguns jogos, me surpreendi com a Liga Norte-Americana, que inclui também o Canadá. Bons jogos, bom nível de competitividade, né? Não é aquilo que muita gente falava, que é a baba da baba, um jogo até gostoso de se ver. Eu acho que chega inteiro para a competição, para a Copa do Mundo. Cleison, e aí, essa questão do Júlio César? É uma questão, de certa forma, preocupante, porque o goleiro tem que estar 100%. O goleiro, ele não pode entrar 70%, 80%, porque é uma posição de risco, né? Então é um jogador que tem que estar sempre muito bem, não pode. E isso ficou provado na Copa de 2010, quando ele não estava 100%. E naquela oportunidade, o André até levantou essa situação, ele era o melhor goleiro do mundo. Ele era eleito o melhor goleiro do mundo, considerado. Né? Então hoje a situação é totalmente diferente, ele já perdeu essa condição, perdeu um pouco de prestígio, tem moral ainda com o Filipão por tudo que fez, mas precisa estar 100%, porque os concorrentes dele, tanto o Vitor quanto o Jefferson, estão 100%. Isso aí, daqui a pouquinho volta o André Isaac, direto de Teresópolis, na Granja Comari. O assunto agora é o Dragão, o Atlético que amanhã à noite pega o Icasa em Juazeiro do Norte. O time do Atlético está pronto para o jogo deste sábado contra o Icasa em Juazeiro do Norte. Márcio, Jonas, Arthur, Lino e Thiago Feltri. Renan Foguinho, Marcos Vinícius, Wagner, Carioca, Diogo Campos, Juninho e Júnior Viçosa. Júnior Viçosa é o artilheiro do Atlético na temporada. Já marcou 16 gols até aqui e convive com a expectativa de deixar novamente a bola no barbante e trazer 3 pontos na bagagem de volta de Juazeiro. Eu acho que a gente perde um pouco por um entrosamento, né? De estar jogando junto já o Jorginho e o Fábio. Mas eu acho que o Dioguinho, né, que vai entrar aí, eu acho, é um jogador que tem qualidade, o Wagner Carioca também. Eu acho que a gente não vai perder muito não. Todo mundo tá treinando, tá dando o máximo para quando aparecer a oportunidade. Eu acho que eles estão prontos e eu acho que vão fazer um bom jogo. Se dentro de campo o momento é de crescimento, após a de campo, o Atlético já começa a conviver com velhos assuntos. Problemas financeiros. Sem arrecadar nas bilheterias com o público bem baixo. Para se ter uma ideia, no jogo contra o América, 529 pagantes para uma renda de pouco mais de R$8 mil. Isso não dá para pagar nem mesmo o salário do lateral esquerdo, João Lucas, que pediu inclusive para... O João Lucas pediu para ir embora, né? Exatamente. João Lucas, lateral esquerdo. E o Pedro, do setor central aqui, fala sobre essa situação do João Lucas ter pedido para ir embora. Daqui a pouquinho falaremos desses problemas financeiros no Atlético. Mas o jogo em si, com as mudanças, sem o Fábio Lima, sem o Jorginho, sem o Adriano, como é que fica esse Atlético contra o Icasa, Cleison? Fica um pouco desfalcado de qualidade, né? Porque o Jorginho, para mim, é o principal jogador desse meio-campo atleticano. O Jorginho tem muita qualidade. O Fábio Lima vinha num processo de crescimento, é um jogador muito instável, né? Ele representa o que o Atlético vinha fazendo no início da competição, ou seja, irregular, muito irregular. Jogava muito em algumas partidas, depois absolutamente nada em outros jogos, oscilava dentro do próprio jogo. Né? Então, mas nos últimos jogos vinha num processo de crescimento até se adaptando bem à situação.
né? Então esses jogadores, para mim, esses dois atletas vão fazer muita falta à equipe do Atlético. Com relação à defesa, tem o Lino voltando, então acho que não vai sentir tanto assim, apesar do Adriano ter mostrado para mim um bom desempenho. Gostei muito do rendimento do Adriano e talvez isso também acabe puxando para cima o rendimento dos outros jogadores de defesa, porque há concorrência no sistema defensivo do Atlético. Então eu vejo o Atlético com desfalques importantes, mas nada que possa tirar do Atlético a chance de vencer o Icasa amanhã fora de Goiânia, né? Icasa fora de casa. Eu até não quis, porque traz uma certa cacofonia, né? Sem dúvida. Não, um jogo duro, um jogo difícil. Perde o Atlético no seu meio de campo, como disse o Cleiton, principalmente pelo Jorginho, que vem jogando muito. Tem se transformado, eu penso até que o principal jogador do Atlético nessa competição até o momento. Quem? O Jorginho, surpreendentemente. É um jogador que tinha qualidade, mas não era tão constante como não é tão constante a equipe do Atlético. O que me preocupa mais e ainda preocupa, como vinha preocupando, se é que fui muito repetitivo, é a questão da concentração. Concentração no esporte profissional de alto rendimento não pode oscilar. Você vê que os grandes campeões, os grandes gênios do esporte, eles eram extremamente focados e concentrados para acertar sempre, né, para manter um nível de regularidade muito alto sempre, e o Atlético não tem isso. Como equipe, o time do Atlético oscila muito a questão da concentração, o ritmo de jogo de uma partida para outra e até mesmo dentro da própria partida. Isso para mim é o mais preocupante dentro do Atlético, porque futebol, nós já vimos que o Atlético jogando em bom nível tem futebol para vencer o Icasa lá. Bom, e surge essa questão financeira, o jogador pedindo para ir embora, como o João Lucas hoje à tarde no Atlético, mas dizem também que ele está querendo ir embora porque teria uma proposta do Figueirense. Eu só sei de uma coisa, e aí não é nem recado para o Adson, não. É porque eu sei que o Adson dá uma futucada nos repórteres lá para os caras começarem a falar e botarem o Valdivino na parede. Porque o Adson e o Valdivino nem sempre eles remam para o mesmo lado. Ou o Adson não rema para o lado do Valdivino. Eles sentam como nós aqui e conversam. Isso. Então, muito cuidado, viu? Muito cuidado. É uma obrigação da diretoria do Atlético, ela tem que se virar. Eles nunca negaram que o Atlético não tem dinheiro. Isso. Desde o ano passado sempre falaram que não tem. Agora, não utilize a imprensa ou aqueles repórteres sem personalidade para tentar fazer inferno contra a diretoria do Atlético, especificamente contra o Valdivino, que nem fizeram no ano passado, até colocaram um jogador para ir lá falar mal do Valdivino, depois tiveram que colocar o rabo entre as pernas e ficaram até o final e honraram, pelo menos isso, honraram e mantiveram o Atlético na Série B. Você pode ter certeza, o Valdivino e o Jovair não são bobos, não. Claro Eles sabem que o Atlético não tem dinheiro e você pode ter certeza que eles estão correndo atrás. E no elenco, como o Jean destacou, que tem uma certa dificuldade de manter o nível de concentração, isso aí é mais um motivo para o Atlético oscilar. Então, não não pode o Adson querer utilizar a imprensa para começar a fazer inferno para cima do presidente. Ele isso só acontece usa, lá. Acontece porque eu sei. E aí você foi muito feliz. Ele só utiliza a imprensa porque a imprensa é usável. Ela se deixa ser usada. Né? Porque se a imprensa fosse firme, tiver essa personalidade necessária, ô Adson, você cuida dos seus problemas, nós vamos noticiar o Atlético, é outra coisa. Não, simples. Acho que é uma forma tão simples. Quando o dirigente vem dessa forma, pelo menos agir assim, põe o microfone na boca dele. Fala isso, então. Fala aí. Quer falar? Fala aí. Fica à vontade. Igual um dia, mandava eu dar recado para comentarista. O telefone dele é esse aqui, ó. Liga lá, vai lá. Não sou teu funcionário. Agora, em relação ao atleta, sim. É muito simples. O cara está na reserva, não está extremamente satisfeito. Começa a faltar salário, o cara já começa a pensar, depressão da família, pensar em sair. Se tiver uma proposta, meu amigo, um abraço, ele quer ir embora mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais, direto da Granja Comari, com o André Isaac e outras coisas também aqui no programa. Voltamos aqui com o PUC TV Esportes e venha conhecer uma das melhores lojas de móveis da região Centro-Oeste. Garoni é uma loja tradicional que preza pelo requinte e pela qualidade. Móveis clássicos e modernos, além de acessórios e complementos para todos os ambientes. O jogo de sofás que você procura está na Garoni Móveis. A Garoni Móveis fica na Avenida Jamel Cecílio, número 1805. O telefone é o 3541-8721. André Isaac, direto da Granja Comari. Na Granja Comari não, o André está na Vila da Imprensa em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Qual o destaque agora, André?
É verdade. A Vila da Imprensa, que fica aqui no bairro Alto, em Teresópolis, bem pertinho da Granja Comari, aproximadamente uns 2 quilômetros. Aqui é outro ponto que a imprensa exerce o seu trabalho. Isso aqui foi construído por uma empresa e em breve essa empresa vai trazer o Luiz Figo, no próximo dia 14, aqui em Teresópolis para uma entrevista coletiva e nós vamos, é claro, acompanhar. Hoje acompanhamos o dia da seleção brasileira, sol, Felipão passando pela sala de imprensa, José Maria Marim esteve aqui em Teresópolis, chegou de helicóptero, atrasou o almoço dos jogadores, atrasou a coletiva, interrompeu a coletiva. Vamos aos detalhes do dia da seleção brasileira aqui em Teresópolis, com exclusividade para o estado de Goiás, nas lentes da PUC TV. Abrem-se os portões. Pode filmar o treino, pessoal, mas corre para escolher o melhor lugar. Para mostrar Felipão orientando o time. A mídia procura o técnico da seleção. Às vezes, o treinador faz uma surpresa e vai até a imprensa. Dá uma passadinha rápida e logo volta para o treinamento. Surpresa quem fez nessa sexta-feira foi o presidente da CBF. Próximo, obrigado. Instalações, nós nos preocupamos também em dar condições de trabalho para vocês também. É isso que eu queria falar, só isso. E boa sorte para todos, tá bom? Boa sorte. Informações extraoficiais dão conta que José Maria Marim, na verdade, foi à Granja Comari para acertar os detalhes finais da premiação para os jogadores conquistarem a Copa do Mundo. Os valores chegariam a quase R$1 milhão para cada atleta. Na entrevista coletiva do dia estava o zagueiro mais caro da história, Davi Luiz, que deixa o Chelsea para ser adquirido pelo PSG por quase R$200 milhões. Valores que não mexem com a cabeça do jogador. A gente sabe também que chegar foi muito difícil, mas se manter é mais difícil ainda, então a gente continua tentando evoluir, tentando aprender, porque o futebol é muito dinâmico, assim como os números também vão mudar, daqui a 30 anos tenho certeza que, e torço por isso para falar de zagueiros mais caros que a gente, melhores, porque isso é a evolução do futebol. E tenho que lembrar que tenho que desfrutar da minha vida, que tudo isso vai passar, mas nunca deixando de ter os pés no chão e lembrar que sou uma pessoa normal, como todas as outras, que tenho a oportunidade de ter o melhor trabalho do mundo. O zagueiro também mostra habilidade, ao sair com categoria do questionamento de que a seleção brasileira não tem nenhum campeão mundial no time. A técnica hoje prega. A gente tem que ver o lado bom nisso, que eu tento sempre. Todos com fome de provar do gosto de ser campeão mundial. Então, melhor ainda, se tivesse aqui agora 10 campeões mundiais, não sei se seria da mesma forma. Então, todos estão com muita fome de provar do sabor de levantar a taça no nosso país. O técnico Luiz Felipe Scolari vai usar os treinamentos de sábado e domingo para definir a equipe que vai enfrentar o Panamá na próxima terça-feira. Existe a possibilidade de poupar jogadores, mas será que eles querem? Pelo que disseram Davi Luiz e William, todos querem ir para Goiânia. Mas acho que todos os jogadores estão bem, todos estão treinando, todos estão trabalhando forte. Acho que todos estão prontos para esses jogos amistosos. E eu quero ir, Filipão. Tomara que ele me deixe ir, porque estou com muita saudade de representar o meu país. Ok, tá aí o Davi Luiz, cara preparado, cara tranquilo, boas respostas, uma entrevista bastante produtiva. O William também falou coisas boas, mas ele é um pouquinho mais tímido. O Davi Luiz é um pouco mais atirado, um pouco mais criativo nas entrevistas, faz caretas, faz brincadeiras. Então foi uma entrevista muito tranquila hoje aqui em Teresópolis, na Granja Comari, Pasqueto. Sem contar que joga e não joga pouco esse Davi Luiz. Barbaridade, tchê. Joga demais, Davi. Joga muito. Vale o que o Paris Saint-Germain pagou por ele. Como o André destacou, tem respostas inteligentes. A seleção tem jogadores jovens, mas com muita experiência. Não é pelos anos de vida, mas experiência de bagagem. Sabe qual vai ser, viu, Cleison? Sabe qual vai ser, viu, André? Você pode anotar a pior entrevista de todas aí?
Qual? A do Neymar. Ele não fala nada. Ele só fala meio rindo. E ainda bem que é o nosso melhor jogador. E ainda bem que é o nosso melhor jogador. Ele Mas não tá bom. Joga, o negócio dele é lá dentro. Ô André, me tira uma curiosidade aqui, mata uma curiosidade minha. Em 2011 eu tive a oportunidade de ficar 30 dias com a seleção brasileira na Argentina, na Copa América. O técnico era humano. E aí foi um migué do caramba, uns treinamentozinhos de 25 minutos e não dava nada, uma preguiça danada. Aí tá sendo treino de migué ou treino de verdade, André? Você não imagina o tanto que o Luiz Felipe Scolari trabalha. E até pelo fato de ele trabalhar muito, é que a gente entende, eu entendo pelo menos, por que treinar aqui em Teresópolis. Teresópolis tem um clima mais frio, um clima mais ameno, e se você treinar num lugar calorento, não dá para fazer metade do trabalho que o Felipão faz aqui, em academia, que faz no campo, treino técnico, posicionamento. O treino começa às 9 horas da manhã, vai parar meio-dia e pouco. Aí os jogadores já vão para a entrevista coletiva, 1h da tarde, às 4h30 já tem treino de novo e para de noite. Então, se trabalha muito. A comissão técnica da seleção brasileira trabalha bastante. Tanto é que trabalhou tanto essa semana que resolveu dar um período de folga no sábado e um período no domingo. Treinaria nos 2 períodos nesses 2 dias, mas só vai treinar pela manhã. André, vamos ouvir o que disse o Ronaldo Fenômeno num evento da Folha de São Paulo. O Ronaldo que destacou que a seleção de hoje é mais preparada, está mais preparada do que aquela de 2002, que ganhou o 5º título mundial do Brasil lá no Japão e na Coreia. Nós temos muito mais possibilidade de ganhar a Copa hoje do que tínhamos em 2002, não esportivamente falando, mas o ambiente, a confiança que a seleção daquela época passava e a confiança que a seleção de hoje passa, né? Eu acho que nós estamos muito bem, nós estamos com uma seleção muito equilibrada, com jogadores talentosos. A nossa principal estrela e esperança, o Neymar, que é um garoto fantástico, talentosíssimo, nossa grande esperança de gol. Então, eu acho que jogando em casa, gente, jogando em casa, eu podia ser mais novo, assim, alguns anos, ter uns 20 quilos a menos, mas tudo bem. Bom, vamos separar os vândalos, os mascarados de um lado, que esse, a minha opinião, é que tem que baixar o cacete neles, tem que tirar esses vândalos da rua, prender todos eles. Essa é a minha opinião sobre esses vândalos mascarados. Agora, a população manifestar, eu acho muito válido. Acho que a população tem que manifestar com educação, sem violência. O brasileiro, na verdade, tem uma memória muito curta, né? Parece que antes da Copa do Mundo o nosso país era maravilhoso, que a nossa saúde pública era incrível, que não faltava nada nos hospitais, que a nossa segurança era perfeita, né? A educação, então, nem se fala antes da Copa do Mundo chegar. Agora a Copa do Mundo acabou com tudo isso nosso, né? O que eu quero dizer com isso é que a Copa do Mundo é uma grande vítima disso tudo. A Copa do Mundo é um evento onde as pessoas deviam só celebrar. E como eu disse antes, a minha esperança era que tudo que foi prometido, que eu achava maravilhoso, tudo que foi prometido para a Copa do Mundo, a grande pena realmente é que não vai deixar esse legado físico, né, de obras que não vão ser completadas para a Copa do Mundo. Eu não tenho ambição política, quero deixar isso claro, não tenho nenhuma ambição política, não tenho nenhum acordo. Eu quero ver o meu país bem, eu quero ver meu país com condições que o povo merece. Eu não quero ver o povo sofrendo, eu não quero ver a violência que a gente vê no dia a dia, eu quero ver mudanças. É isso aí. André, a gente já está indo embora. Tchau para você. Sim. Agora o Ronaldo brincou, né? Combater violência com violência não dá, né? Prender o povo, né? Construir cadeia. Posso até respeitar a opinião dele, mas não concordo. Tchau, Cleison. Tchau, Jean. Tchau. Até domingo. Tchau, André. Até domingo. Já foi embora. Até